antes de qualquer computador, antes de qualquer linha de código, antes mesmo da eletricidade. A humanidade já sonhava em criar inteligência. Desde os tempos mais antigos, o ser humano observa a própria mente e se pergunta: e se eu pudesse reproduzir isso? E se o pensamento pudesse existir fora do corpo? A história da inteligência artificial não começa com tecnologia. Ela começa com imaginação. Na antiguidade, mitos falavam de estátuas vivas, automatos criados por deuses, criaturas artificiais que obedeciam ordens. Não eram apenas histórias fantasiosas. Eram reflexos de um desejo profundo: criar algo à nossa própria imagem. Mas por milhares de anos, isso permaneceu apenas como sonho. Faltava algo essencial: uma forma de transformar pensamento em cálculo. Esse primeiro passo começa quando o ser humano percebe que pensar pode seguir regras, que o raciocínio pode ser organizado, que ideias podem ser expressas em símbolos. A lógica nasce, a matemática evolui, e lentamente surge uma ideia revolucionária. Talvez pensar seja, em parte, processar informações. Séculos depois, no século XX, o mundo passa por uma transformação radical. Guerras globais aceleram o avanço da ciência. Máquinas começam a calcular mais rápido do que qualquer ser humano. E então, surge uma pergunta que mudaria tudo: as máquinas podem pensar? Essa pergunta é feita por Alan Turing, um matemático brilhante que compreendia algo à frente de seu tempo. Turing não tenta definir o que é pensamento. Ele faz algo ainda mais ousado. Ele propõe um teste. Se uma máquina consegue conversar com um ser humano, responder perguntas, se passar por alguém real, então, funcionalmente, ela pensa. Assim nasce a base da inteligência artificial moderna. Em 1956, um grupo de cientistas se reúne em um evento histórico, o da Remote Conference. Ali, pela primeira vez, o termo artificial intelligence é usado oficialmente. A proposta era ambiciosa. Eles acreditavam que todo aprendizado humano poderia ser descrito com precisão matemática e que, em poucas décadas, máquinas teriam inteligência completa. Era um excesso de otimismo, mas também era o início de tudo. As primeiras inteligências artificiais eram simples, rígidas e limitadas. Funcionavam à base de regras. Se isso acontecer, faça aquilo. Se esta condição for verdadeira, tome esta decisão. Esses sistemas funcionaram bem em ambientes controlados. Diagnósticos médicos, cálculos técnicos, problemas bem definidos. Mas o mundo real não é controlado. Ele é caótico, imprevisível, e as máquinas falhavam quando algo fugia do roteiro. Com o tempo, a frustração cresce. As promessas não se cumprem. O dinheiro some. O interesse diminui. A inteligência artificial entra em períodos conhecidos como invernos da inteligência artificial, momentos em que muitos acreditaram que a ideia havia fracassado. Mas o problema nunca foi o sonho, foi a abordagem. A grande virada acontece quando os cientistas fazem uma pergunta diferente. E se, ao invés de ensinar regras às máquinas, nós as ensinássemos a aprender? Assim nasce o machine learning. Em vez de programar cada decisão, o ser humano passa a mostrar exemplos. A máquina observa, erra, corrige, ajusta. Ela aprende com dados, da mesma forma que uma criança aprende observando o mundo. É nesse momento que surgem as redes neurais artificiais, inspiradas, de forma simplificada, no cérebro humano. Cada neurônio artificial recebe informações, ajusta pesos e transmite resultados. Sozinhos, são simples, mas em conjunto, criam algo poderoso. Quando essas redes se tornam profundas,
surge o Deep Learning. Agora, as máquinas conseguem reconhecer rostos, entender fala, traduzir idiomas e identificar padrões invisíveis ao olho humano. Alguns momentos marcam definitivamente essa evolução. Em 1997, o computador Deep Blue derrota o campeão mundial de xadrez. Anos depois, em 2016, o AlphaGo vence melhor jogador de Go do planeta, um jogo tão complexo que muitos acreditavam ser impossível para máquinas. O mais impressionante não foi a vitória, foi o modo como ela aconteceu. A inteligência artificial criou estratégias que nenhum humano havia imaginado. Ali ficou claro, as máquinas não estavam apenas copiando, elas estavam descobrindo. Chegamos então à era atual, a era da inteligência artificial generativa. Modelos capazes de escrever textos, criar imagens, compor músicas, gerar códigos e manter conversas complexas. Sistemas como o ChatGPT não funcionam com regras fixas. Eles aprendem padrões da linguagem humana analisando volumes gigantescos de dados. Eles não possuem consciência, não possuem emoções, mas simulam o pensamento com uma precisão jamais vista. E isso nos leva à pergunta mais importante de todas. Se uma máquina pode aprender, criar, decidir, o que nos torna humanos, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta. Ela é um espelho. Ela reflete nossos dados, nossos valores, nossos erros, nossos preconceitos, nossa criatividade. A história da inteligência artificial ainda está em construção e, pela primeira vez, ela não está sendo escrita apenas por humanos, mas também por máquinas. O futuro não será sobre humanos contra inteligências artificiais. Será sobre como escolhemos conviver com elas. Porque, no fim, a maior inteligência em jogo não está nos códigos, nem nos dados, nem nas máquinas cada vez mais poderosas que criamos. Ela está em nós. A inteligência artificial pode aprender, prever, criar e decidir caminhos. Mas ainda somos nós que escolhemos o destino. Somos nós que definimos se a tecnologia será uma ponte ou uma barreira. Se será uma ferramenta de conhecimento ou de dominação. Se servirá para ampliar a humanidade ou para esvaziá-la. A história da inteligência artificial não é apenas sobre máquinas que pensam. É sobre humanos que precisam pensar melhor. Porque toda tecnologia carrega a mente de quem a construiu. E quanto mais poder colocamos nas máquinas, maior precisa ser a nossa responsabilidade. Essa história ainda está sendo escrita. E, pela primeira vez, ela é escrita por humanos, com a ajuda daquilo que criaram. Esta foi a história da inteligência artificial. E ela está apenas começando. Se inscreva no canal, porque aqui a gente não conta apenas fatos. A gente conta histórias que explicam quem somos e como chegamos até aqui.